Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Professor Bruno Clemente por aqui. Pessoal, eu vou aproveitar essa oportunidade que nós já estamos mexendo com wireframes, que nós já discutimos sobre as heurísticas, que nós já começamos a entender como Don Norman criou o conceito de experiência de usuário. E em cima de tudo isso, com base em tudo isso, a gente pode conversar sobre como os nossos sistemas eles podem promover uma melhor experiência não só dentro do próprio sistema, tudo bem? Nós, como pessoas que estamos nos especializando, né, dentro de experiência de usuário, dentro de um design de boas experiências, tá? Nós precisamos sempre entender as necessidades das pessoas e melhorar, promover alguma coisa aí que engrandeça, né, que traga valor para o nosso cliente. É uma expressão muito utilizada hoje no mercado de trabalho, a expressão de trazer valor. Tudo bem? Então eu queria dar um exemplo para vocês, inclusive esse exemplo vai ter alguma coisa similar, né, na atividade. Então eu já deixei ela pronta lá para vocês, né, quando vocês forem observar. Mas eu vou deixar uma conversa. Eu achei que seria interessante um vídeo para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Então lance rápido. Eu vou dar uma proposta para vocês. Imaginem o seguinte: nós temos um sistema de lava-jato, tá? Uma empresa especializada em limpeza de veículos automotivos. E nós temos três tipos de lavagem. Nós temos lavagem simples, lavagem completa e lavagem plus, ou premium, ou sei lá qual é a expressão. E nós temos lá dentro um sistema onde o usuário ele se cadastra nessa plataforma e depois de se cadastrar nessa plataforma ele pode entrar lá dentro da agenda, escolher um determinado dia, escolher um determinado tipo de horário e depois que ele escolher esse dia, esse horário e o tipo da lavagem, ele reserva esse horário. O sistema já verifica para ele conflitos de horário, então ele não vai deixar ser feita uma reserva de uma lavagem plus no horário que já tem uma lavagem simples acontecendo ao mesmo tempo, né? Tô assumindo aí que não podem ser feitas lavagens em paralelo, talvez possa, tá? Isso aí é uma coisa que, novamente, vai depender muito do contexto, vai depender do que vocês estão desenvolvendo e de como é que foi a etapa de análise com o cliente de vocês, tá? Eu estou fazendo uma proposta de um cenário. Então o sistema tem N funcionalidades muito interessantes, muito legais, que ajudam o dia a dia desse nosso cliente. E por outro lado, ele também tem funcionalidades que ajudam o dia a dia do nosso funcionário, porque ambos são usuários do ponto de vista do sistema, né? Quer dizer, quem usa esse sistema não é só o cliente para fazer agendamento, mas quem também está do outro lado trabalhando como funcionário. Então eu vou dar um exemplo nesse sentido, uma coisa que talvez vocês nunca tenham pensado, ou talvez nunca tenham cogitado, é que muitas vezes o nosso mundo físico ele pode auxiliar o nosso mundo, o nosso mundo digital pode auxiliar o nosso mundo físico. Então imagina, por exemplo, que ao chegar no trabalho, os funcionários precisem ter o trabalho de ficar entrando no sistema, acompanhando, verificando se teve mudança, para saber quem é a pessoa que vai entrar, e aí quando o camarada chega, ele não sabe se o veículo é esse mesmo, e aí se o cliente está falando a verdade ou não, se ele realmente não reservou lá no sistema uma lavagem simples, mas está falando aqui que é uma premium ou plus, e aí no final das contas confunde a vida de todo mundo. Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo de uma implementação relativamente simples que poderia ser feita para auxiliar o dia a dia desse pessoal. Uma alternativa muito simples é o desenvolvimento de um relatório, tá? Que já pode ser inclusive impresso no início do dia, com os atendimentos, por exemplo, do dia. Seria uma ótima forma de você se organizar e isso pode ser feito como? Você pode imprimir isso com a impressora da empresa e botar num quadrinho, desses quadros simples ali com alfinete, né? E isso aí talvez poderia ajudar muito a vida das pessoas. Você não precisa fazer isso necessariamente só de forma física, tá? Eu já, por exemplo, levei recentemente o meu veículo para uma manutenção e eles colocaram um monitor de TV e eles fizeram exatamente o que eu estou falando. Então tinha um determinado horário, ele falava, olha, tá aqui tá marcado para o dia tal, horário tal, a pessoa é o Bruno, o veículo é o veículo tal, que é modelo tal, de cor tal, placa tal. E quem vai atender vai ser o funcionário fulano e ele vai estar disponível aqui dentro desse determinado horário. E marca qual é o horário de início e qual é o horário de final desse atendimento. Então tá aí um exemplo, né, que não precisa necessariamente ser físico, mas que isso auxilia bastante o dia a dia desse funcionário. Então na hora que chegar uma pessoa com o carro e ele falar, olha, eu fiz uma reserva aqui, eu bato uma olhada no quadro ou bato uma olhada lá na minha tela, né, no meu monitor, e eu vou falar, amigo, você está marcado para as 15h30, você não está marcado para as 13 horas, tem uma pessoa para chegar agora, eu vou ter que limpar o carro dela primeiro.
Então, esse tipo de coisa é uma ótima forma de você propiciar uma excelente experiência para o funcionário, que também é nosso usuário. Se ele faz uso do nosso sistema, ele também é nosso usuário. A gente pode pensar no usuário gerente, não apenas o cliente e o funcionário, mas aquela pessoa que precisa extrair os dados, aquela pessoa que precisa de relatórios robustos, aquela pessoa que precisa talvez de um acompanhamento do índice de trabalho de seus funcionários, ou então, por exemplo, de alguém mais especializado ali naquela etapa de engenharia, que vai estar preocupado, por exemplo, em segurança do trabalho, ou que vai estar preocupado, por exemplo, em otimização de recursos. Será que a gente não está perdendo dinheiro? Será que a gente não está desperdiçando material? Será que o equipamento que já foi utilizado, já começou a ser manuseado agora, ele não pode ser reaproveitado para um outro determinado tipo de procedimento em seguida que eu estou talvez desperdiçando? Então aí entra aquela questão da otimização e etc. Tá bom? Então são exemplos. O objetivo da disciplina, ela não tem resposta pronta. Tá? Não existe uma resposta absoluta que eu possa falar para vocês, olha, façam A, façam B, façam C, e vocês sempre vão criar uma boa experiência. Isso vai depender de quem é o cliente que está usando, qual é o contexto da aplicação, para que está sendo utilizada, quais foram as ferramentas solicitadas, qual é a disponibilidade tanto de hardware quanto de software das pessoas, qual é a equipe de desenvolvimento, tem N fatores. Quem vai trazer isso para vocês é a análise de sistemas, e aí também o projeto, né? Ou seja, é na análise no projeto que você vai levantar isso, mas vocês que estão observando já com uma visão de UX design, com uma visão de experiência, de um design de experiência, vocês agora têm essa autonomia de olhar para esses problemas e pensar fora da caixa, enxergar soluções onde as pessoas sequer encontravam problemas. Mas quando você apresenta isso para eles, naturalmente você vai ver o resultado, você vai ver a satisfação dessa pessoa. Então, tentem sempre aplicar isso no que vocês forem desenvolver. Não é só porque a pessoa não pediu que ela não precise, e muitas vezes ele nem sabe, mas o mundo digital pode afetar o mundo físico, e isso pode trazer uma melhoria sim na vida do dia a dia da pessoa. Olha que funcionalidade interessante seria, por exemplo, se eu, cliente, quando fizesse a minha reserva, recebesse uma espécie de um cupom, alguma coisa do tipo, que é enviado diretamente no meu e-mail, para que eu não precise das informações lá na hora, eu não preciso, olha, situação de pagamento, horário, não, ó, amigo, tá aqui o cupom, ó, leia aí com o seu celular, leia com o seu QR Code, todos os dados já estão aqui dentro, você só teria que se preocupar em chegar lá com o carro no horário certo e apresentar o cupom para o funcionário, todos os seus dados seriam puxados, todos os dados do seu agendamento, não precisa fazer a conferência manual. Então, olha que recurso interessante você poderia disponibilizar para o seu cliente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero que ajude vocês a pensarem fora da caixa, a pensarem em soluções e também, graças a isso, conseguir propiciar uma melhor experiência para todos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais. Grande abraço.